Amém. Obrigado, equipe de louvor, obrigado por nos conduzir já em adoração. Obrigado por não combinar as coisas e sair tudo tão alinhado. É Deus. Deus já está falando entre nós e eu tenho essa noite o privilégio de continuar mergulhando em um assunto tão importante, descanso. Eu não sei a sua idade, talvez você já tenha escutado falar daquele desenho lá, o Tom e Jerry, eu não sei como é em inglês, Tom e Jerry, não sei, é esse aí. Enfim, Tom e Jerry ou Coyote, ou aquele outro, o Papaléguas, o Coyote e o Papaléguas, talvez você já tenha assistido, sei lá se é um desenho da década de 90, não sei que é do século passado. É algo legal, enfim, não é muito cristão, mas é divertido. Se você nunca ouviu falar, nunca assistiu, deixa eu te contextualizar, jovem. É um desenho de um gatinho que faz de tudo para perseguir e alcançar um rato. E todo episódio ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai tentar caçar aquele ratinho. E o Tom se esforça, mas o gato parece ser mais ligeiro, ele não sei, todo fim de episódio ele passa a perna ali e vai embora e termina rindo, né? O outro desenho, o Coiote e o Papaléguas, acho que é um avestruz, se eu não me engano, é um coiote que corre atrás de um animal muito rápido e ele sempre quebra a cara, sempre se explode, enfim. Não sei se você lembra, tenta lembrar aí na mente. Mas para criança é um desenho até animado, assim, divertido e tudo mais. Mas para adulto, convenhamos, é cansativo. É cansativo porque ao fim de cada episódio começa de novo aquela saga e corre atrás do rato e corre atrás do Papaléguas e o negócio não acaba. Nunca tem fim. Eu não sei quantos episódios tem, mas eu sei que eu tenho vários em mente. Eu lembro da infância assistindo isso. Nunca tem fim. O gato nunca pega o rato. E o coiote nunca pega o avestruz rápido lá. Eu não sei, são personagens que, de alguma forma, demonstram um pouquinho do que nós adultos, aqui estão os adultos, os jovens, o resto das crianças estão lá, mas nós adultos, de alguma forma, corremos atrás de coisas, como o Tom ou como um coiote. Uns dias estamos mais próximos de conquistar, até às vezes a gente consegue tocar, mas foge. Um dia correndo atrás, o outro correndo atrás de novo, e o outro de novo, nunca satisfeito, nunca desfrutando, nunca descansando. Sempre correndo atrás do ratinho, sempre correndo atrás do avestruz. Essa é a trama. E eu pergunto para você, você já se viu como Tom ou como um coiote? Correndo atrás de alguma coisa, tentando fazer alguma coisa várias vezes, e se sentiu cansado, frustrado por não conseguir? Já pensou até em desistir, talvez? E na área espiritual? Você já tentou se livrar de um pecado, vezes após vezes, mas parece que o episódio acaba e no outro dia está lá ele de novo para você tentar se livrar? Já tentou, talvez, ler a Bíblia de forma constante, com animação, com amor, mas, de alguma forma, cansa, desiste? Chega ali em Levítico, em final de Êxodo, aquela coisa, cansei. Acho que um dia eu recomeço, aí volta lá em Gênesis. Você já tentou se aproximar de Deus, mas se aproximar verdadeiramente e nunca se sentiu plenamente satisfeito nele? Tentar e nunca conseguir de fato. E você observa outras pessoas se alegrando em ler a Bíblia, se alegrando em estar com Deus, vivendo aquilo com intensidade. Você olha, mas por que eu não consigo nem orar todo dia? E eu começo um plano de leitura todo animado e daqui a pouco eu estou atrasado. Não dá mais aquela vontade, a rotina me consome. Mandam um pedido de oração ali no grupo, eu até oro pela pessoa ali na hora, eu tento lembrar de orar depois, mas como tá? Não lembro. Não sei se você já tentou, de alguma forma,
desfrutar da comunhão com Deus, mas lá no fim do episódio está você frustrado de novo e se perguntando por que eu não venço, por que essa batalha sempre recomeça. E eu quero convidar você a meditar num texto que fala muito nesse sentido, um texto que me incomoda, me incomodou já por muito tempo e Deus tem me desafiado a viver esse texto e transmitir isso, essa verdade. Um texto que, ao meu ver, é um convite para conhecer a Deus, verdadeiramente conhecer a Deus, através de um humilde descanso em Cristo Jesus. Se você tem Bíblia, abre aí em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, de verdade incentivo você a abrir, certamente vai estar aqui no telão, mas abra, risque, anote, para meditar depois. Mateus 11, de 25 a 30, nós só vamos ficar neste texto, então abra sua Bíblia e deixa ela aí marcada, aberta. Acenda a sua Bíblia, sei lá como é a sua Bíblia, mas certamente você tem uma. Se não tem, o irmão do lado tem. Se não tem, vai estar aqui no telão. Mateus capítulo 11, versos 25 a 30. A palavra de Deus diz: naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Verso 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Para mim, uma belíssima passagem, intrigante passagem, mas que começa com naquela ocasião, Jesus disse. E aí deve intrigar a gente, que ocasião é essa? É assim que começa, verso 25, naquela ocasião, Jesus disse, que ocasião? Analisando o Evangelho de Mateus, e também uma porção do Evangelho de Lucas, especificamente o capítulo 10, a gente pode observar que os autores colocam esta passagem que a gente acabou de ler, num contexto muito específico, próximo ao evento que conhecemos como a Pequena Comissão. Se você estava aqui no culto de encerramento do Submerso, você vai lembrar o que é a Pequena Comissão, mas se você não estava, essa Pequena Comissão é o ato de Jesus comissionar ou enviar os discípulos de 2 em 2 para uma missão muito específica, anunciar o Evangelho às ovelhas perdidas de Israel. Anunciar aos judeus. Vão, anunciem, levem as boas novas, falem do Evangelho do reino da salvação em Cristo Jesus e me voltem com um relatório. Aparentemente, não houve muitos frutos nesse trabalho dos discípulos. Nós não vemos muito desenrolar dessa história. E na sequência, de forma bem editorial, o Mateus coloca aqui, não necessariamente de ordem cronológica, mas para dar uma ênfase, ele coloca aqui os versos anteriores ao que lemos. Mateus capítulo 11, verso 20 a 24. Ele coloca aqui um texto pesado, pesadíssimo, de maldição às cidades israelitas. Isso mesmo, maldição. Uma predição de destruição, de julgamento para as cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum. E Jesus vai dizer que essas cidades viram os milagres dele, observaram ele agindo, fazendo coisas que nunca se foram vistas na história, mas mesmo assim não creram, não se arrependeram, não se entregaram aos pés dele. Jesus chega a dizer no verso 23 que se os milagres que foram feitos ali em Cafarnaum tivessem sido feitos em Sodoma, e talvez você lembre da cidade de Sodoma, lá de Gênesis, se não lembra, dá uma olhada depois em casa, Gênesis capítulo 19, cidade de Sodoma, a terrível e má cidade de Sodoma.
ficou marcada como um exemplo de devassidão, de depravação. Essa cidade, por causa dos seus pecados, tamanhos pecados, foi destruída, junto com Gomorra, destruída por Deus. Uma cidade ímpia, extremamente ímpia. E Jesus diz que se esses milagres que foram feitos em Cafarnaum tivessem sido feitos na época lá em Sodoma, Sodoma teria permanecido. O que Jesus está dizendo é, esfregando na cara daquelas cidades, que os milagres e a presença dele eram suficientes para a salvação, para a transformação. E eles não creram. Esse é o contexto em que a passagem que lemos está. Um contexto de grande, gigante acusação ao povo de Israel, ao povo judeu. Aliás, esse evangelho de Mateus, ele fala muito aos judeus, ele tem esse foco, ele tem essa vertente de anunciar para aqueles que de fato conheciam a lei do Senhor, conheciam o Antigo Testamento, viviam uma religião judaica, diziam adorar o mesmo Deus, Pai de Jesus Cristo, conheciam, sabiam o que deviam fazer, sabiam o que não deviam fazer, conheciam bem os mandamentos do Senhor, mas Jesus vai dizer que eles não conheciam o Deus dos mandamentos. Isso está nesse texto que lemos. E talvez, de forma indireta, talvez esse seja você essa noite. Diz conhecer Deus, sabe que Ele existe, de certa forma até tenta obedecer a Deus, não ser uma pessoa ruim. Em comparação com outras pessoas da sociedade, você é até legal, você é sensacional. Você, vez ou outra, tenta andar nos caminhos do Senhor, mesmo desconhecendo totalmente o que é, mas talvez por ética, vive na linha, em comparação com a sociedade. Ou talvez você de fato conheça os mandamentos, até sabe aquela listinha dos 10 mandamentos, no mínimo, e tenta dia a dia obedecer, ser fiel, não caluniar, não roubar, não furtar, honrar pai e mãe, enfim. Mas tem dificuldade de praticar isso com constância, com amor, com zelo, com propósito. E é diante desse contexto que eu quero mergulhar nesse texto de Mateus 11, 25 a 30, em três movimentos. Primeiro os versos 25 e 26, depois o 27, depois 28 a 30, vendo 3 aspectos que, ao meu ver, nos convidam a conhecer a Deus, verdadeiramente aprender de Jesus, através de um humilde descanso nele, no Redentor. Olha comigo novamente versos 25 e 26. Naquela ocasião, que agora já sabemos mais ou menos que ocasião é, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes essas coisas. Que coisas? Jesus Cristo, Filho de Deus, está louvando ao Pai, dizendo: te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, te louvo, porque o Senhor escondeu algo de alguém. Que algo é esse? O que é que está escondido? E essa resposta está no comecinho do verso 27. Na verdade, quando a gente observa esse contexto de milagres acontecendo em várias cidades, em várias regiões, discípulos indo de 2 em 2, anunciando, e ele se recusando, já sabemos mais ou menos que verdades são essas, que foram ocultas. O reconhecer de Jesus Cristo. Mateus 11, 27, próximo verso ali, o 27, diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Esta verdade foi oculta, escondida de muitas pessoas que não reconheceram Jesus naquela época e até hoje não o reconhecem como Deus, como sendo o Todo-Poderoso. Tudo é de Jesus. É o que diz aqui: todas as coisas me foram entregues, todas as coisas da existência a Ele pertencem. Todas as coisas, e quando falamos todas, são todas, todas mesmo, inclusive nossas vidas. Tudo pertence a Jesus Cristo. E essa verdade foi oculta e ainda é oculta a muitas pessoas, infelizmente, até dentro das nossas igrejas, até dentro desta igreja. Mas ela foi revelada a outros. Que outros são esses? Essa verdade de que toda a realidade conhecida está sob a regência de Jesus Cristo, tudo é dele,
Deus Pai deu tudo que se conhece ao Deus Filho, foi revelada, escondida a alguns, revelada a outros. Escondidas dos sábios e cultos, é isso que está aí. Te louvo, Pai, Senhor dos céus, porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos. Quem são esses sábios e cultos? Bem, no contexto, que eu já falei um pouquinho sobre a religião judaica e tudo mais, podemos imediatamente pensar que estamos falando ali dos fariseus, dos escribas, aqueles mestres da lei, que de fato eram sábios e cultos diante daquele sistema religioso. Mas talvez vá além. Lembra que Jesus condena cidades todas, as cidades, inclusive a de Cafarnaum, que Jesus morou por um tempo, ele condena porque a cidade inteira tinha recusado se render a ele ou reconhecê-lo como Messias. De forma mais abrangente, sim, se fala dos fariseus, dos mestres da lei, dos escribas, mas se fala também de toda uma geração que se julgava sábia demais, culta demais, para precisar de Jesus. Aquela geração nega e recebe maldições. Ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, ai de ti, Cafarnaum. Porque se os milagres tivessem sido feitos, os milagres que foram feitos aí tivessem sido feitos lá em Sodoma, teria permanecido. Vocês, sábios e cultos, olhando para tudo que tem, todo o conhecimento, todo o sistema religioso que conhecem, dizem, não preciso de Jesus. Essa verdade de que Jesus oculta, Deus Pai, em Jesus, oculta essa verdade dos autossuficientes, é o que o texto grita. Pessoas que conhecem pelo menos um pouco e eu sei o que eu devo fazer. Eu acho que eu consigo dar conta sozinho. E ficam correndo atrás daquele ratinho ou daquele papaléguas, dia após dia, correndo atrás na força do seu próprio braço, se julgando ser autossuficientes. Essas pessoas sábias e cultas demais para precisar de Jesus, delas foi oculto. E Jesus está louvando ao Pai por isso, porque revelou a pequeninos, ocultou desses sábios e revelou a pequeninos. E que pequeninos são esses? Será que são as crianças? Deus decidiu por ocultar dos sábios, dos mestres e revelar as criancinhas? Pode ser, mas não nesse contexto. Aqui o contraste é, de fato, nos levar a pensar que os pequeninos são o contraponto desses autossuficientes. Não tem a ver necessariamente com idade, não tem a ver necessariamente com grande ou pequeno. Meu filho, o Otto, para quem conhece, pequenininho, ele age como sábio às vezes e como pequenino às vezes. Ora, ele age como um sábio e culto que você olha assim para ele, ele diz, papai, não precisa ajudar, eu sei como faz. Não. Ele tem até a ousadia de dizer, sai papai, eu sei fazer. Sábio e culto, com 2 anos e meio de idade. Dizendo, não, eu sou autossuficiente, papai, não precisa. Dá vontade de dizer, sai para lá, menino, você não sabe. E aí está ele lá comendo um sorvete derretido com uma colher grande. Diz, eu sei como é. Dá uns minutos depois, está todo melecado. Ele diz saber, ele diz ser sábio e culto. Mas ele, o mesmo menininho, 2 anos e meio, por vezes, não se julga autossuficiente e diz, papai, eu não sei abrir a garrafa, me ajuda. Eu não sei, hoje ele tentou abrir a porta várias vezes, não sabe, ajuda papai. Ele como um pequenino, clamando, pai, me ajuda. Não tem a ver necessariamente com a idade, percebe? Que tem mais a ver com a atitude. Um serzinho de 2 anos e meio, ora pode se julgar autossuficiente, ora pode ser pequenino. E nesses versos é esse contraste. Jesus está louvando ao Pai por ocultar verdades muito claras sobre o reino de Deus, sobre a dependência em Cristo, sobre o domínio de Cristo sobre todas as coisas, essas verdades sobre salvação, ele está ocultando daqueles que julgam não precisar de Jesus, para revelar aqueles que humildemente ou reconhecem que nada são diante de Cristo. O Donald Carson, comentando esse trecho, ele diz assim, os que se orgulham de entender as coisas divinas são julgados, os que não entendem nada serão ensinados.
Os que julgam conhecer, entender, que se dizem autossuficientes, que dizem, Deus, eu sei o que é para eu fazer. Esses serão julgados. Mas os que dizem, Jesus, eu não sei nada, preciso do Senhor. Esses serão ensinados. O precioso evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, esse evangelho de salvação, ele é revelado aos humildes de coração, que são pequeninos diante de Jesus, que não batem no peito para dizer, eu me orgulho do que eu sei, eu me orgulho porque eu já conheço. Não. O precioso evangelho é revelado àqueles que batem no peito e dizem, Jesus, eu não sei nada, eu dependo do Senhor, me ajuda. Se você, de alguma forma, quer descansar em Jesus, quer desfrutar, se deleitar nele, aprender dele, conhecer e ter satisfação nele, te faço uma primeira pergunta: como tem sido a sua posição diante de Deus? Como um sábio culto, que se achega a ele para acumular mais conhecimento, que de alguma forma já sabe tudo, mas está ali só para complementar ou para confirmar o que já sabe? Ou você está diante de Deus como um pequenino que clama a Jesus e pede por socorro e pede por auxílio? E como tem sido a sua posição diante da caminhada de santificação? Se você já crê em Jesus como seu Salvador, suficiente Salvador, como você tem lidado com a caminhada diante dele? Com o abandonar, se despir do velho homem, abandonar as velhas práticas, se revestir do novo homem, caminhar com ele. Diante das batalhas contra o pecado, você diz, Jesus, eu já sei o que eu tenho que fazer. Já é muito claro para mim. Ou você diz, Jesus, sou pequenino. Embora eu saiba mais ou menos, eu já tenha lido, eu já tenha escutado aqui na igreja que eu devo fazer tal coisa, mesmo assim, eu preciso do Senhor. Eu preciso de Ti. Jesus decidiu revelar alguns mistérios muito ocultos para aquele povo, para aqueles que viviam baseados na lei. Que para hoje, para nós não é tão oculto assim, é bem evidente que Jesus é o Filho de Deus, o Deus próprio encarnado, que veio para nos auxiliar, em todos os sentidos, nos dar salvação, nos permitir caminhar em santidade, nos conduzir pela mão para uma eternidade com Ele. Esse texto é um convite, um precioso convite, para você conhecer a Deus, verdadeiramente conhecer a Deus, através de humildade, de ser pequenino, e através disso descansar em Cristo Jesus. Olha comigo agora no verso 27. Já lemos a primeira frase, né, do verso 27, mas o versículo todo diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Essa belíssima verdade de que tudo está sujeito diante de Jesus, abre o verso, e mesmo que não tivesse o complemento, só sabendo disso, de que tudo é dele, tudo é para ele, todas as coisas estão nele, já era o suficiente para nós, logicamente, eu quero aprender de Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero entender com Ele tudo sobre as Escrituras, eu quero aprender com Ele quem Jesus é. E o texto diz exatamente isso. Para aquelas pessoas, naquele contexto, judeus daquela época, julgando-se autossuficientes, conhecedores de Deus, diziam, direta e indiretamente, que não precisavam de Jesus, não o reconheciam como Filho do Deus Altíssimo. Ele vai combater isso. Você acha que conhece a Deus só pelo fato de dizer eu acredito que Deus existe? Você acha que conhece a Deus por obedecer à lei? Você acha que conhece a Deus por se julgar melhor que outro? Você acha que conhece a Deus por tentar obedecer? Você está muito enganado.
Só eu, Jesus diz, só eu conheço o Pai. Eu li semana passada, retrasada, uma mensagem de texto de uma pessoa que está se afundando em pecado. Deliberadamente se afundando em pecado. De forma triste. E numa oferta de socorro, uma mensagem dizendo, conta com a gente. Estamos orando por você. A pessoa deliberadamente se afundando em pecado diz, eu conheço Deus. Ele é meu guia. E Ele está comigo todos os dias. Isso não é conhecer a Deus, meus irmãos. Conhecer a Deus é muito mais profundo. Jesus está dizendo para aqueles que acham que conhecem a Deus, vocês estão enganados. Só Ele é o caminho. Só Ele é o caminho, o acesso ao Pai. Jesus está dizendo, presta atenção nisso, ninguém jamais vai conhecer a Deus somente pela obediência à lei. Ninguém jamais vai conhecer a Deus somente pela obediência à lei, ou pela tentativa de obediência, ou por dizer que reconhece Deus como o ser supremo, Criador do universo. Não é assim que você conhecerá a Deus. Só por cumprir uma cartilha de ritos, por estar na igreja, por dar dízimo, por, enfim, tentar obedecer aqui, fingir lá para sua esposa, para o seu marido. Ninguém vai conhecer a Deus Pai, senão através do Filho. É isso que o verso nos diz. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho quiser revelar. E ele já disse que só revela aos pequeninos, humildes, não aos cultos e sábios, que acham que sabem o que estão fazendo. Ele é o majestoso Deus encarnado. Ele é o sustentador bendito do universo. Ele é o único caminho. Se você está tentando ler a Bíblia de forma enfadonha, tentando e não consegue ter consistência, tentando conhecer a Deus, tentando e parece que é uma batalha diária, mas sem avanços muito evidentes. Se você já cansou, já desistiu, já voltou, se você sente que há algo faltando, avalie sinceramente o seu coração. Não pense no irmão, não pense no marido, na namorada, não pense em você, avalie seu coração. Avalie se você está tentando tudo isso através de Jesus Cristo. Ele é o único caminho. Ele é o próprio Deus. Só é possível conhecer a Deus através dele. Avalie sinceramente se você não tem encarado sua caminhada de progressão na vida cristã, de se libertar do pecado, se você não tem encarado como um sábio que julga saber o que está fazendo, em vez de encarar como um pequenino que clama pelo socorro de Jesus Cristo, que clama por Ele. Só Jesus conhece ao Pai, e todas as coisas são dele. Ele é o agente dessa revelação ao homem. Só é possível por Ele. Não ouse, não tente viver uma vida espiritual à parte de Jesus. Não tente, por mais estranha que soe essa frase para você, não tente ser um cristão à parte de Cristo, sem Cristo. Por mais estranha que pareça essa frase, muitos hoje tentam, dentro da igreja, viver por conta própria. Achando que é só eu abrir a Bíblia e vou começar a ler aqui que alguma coisa sobrenatural vai acontecer. Sim, acontece. A Bíblia é a palavra de Deus, mas faça isso através de Jesus Cristo. Clame, ore, dobre seus joelhos, diga: Jesus, eu sou um pequenino diante dessa grandeza do que o Senhor é. Agora sim, me capacita para entender, porque o Senhor é o agente da revelação. Só é possível através do Senhor. E aí sim, meu irmão, se debruce. Minha irmã, se esforce, vá fundo, não desista, mas faça nos méritos e na força de Jesus Cristo. Do contrário, sua caminhada vai ser um fardo, sua caminhada vai ser um peso, um tremendo peso difícil de carregar todos os dias. Você vai tentar e jamais vai conseguir, porque só Ele nos dá acesso ao Pai. Esse texto é um convite, novamente, para conhecer a Deus, através de um humilde descanso em Cristo Jesus.
conheça a Deus. Conheça a Deus. O texto está dizendo que Jesus conhece a Deus, e se você quer conhecer a Deus, conheça Jesus. Ele é o próprio Deus, Ele conhece. Se você tem dúvida da sua salvação, se ouvindo essas palavras você questiona se de fato tem caminhado com Jesus, ou se você tem certeza que sim, é salvo, que você já se rendeu diante dele, mas por algum motivo tem sentido a caminhada com Jesus um tanto pesada, dolorosa, eu te convido a ler os versos 28 a 30 novamente comigo. Se você constantemente está tentando progredir e não tem conseguido, leia comigo atentamente os versos 28 a 30. Jesus diz: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Esse descanso, meus irmãos, é um descanso sim eterno, é um descanso de desfrute na eternidade futura, em que estaremos para sempre com Ele, viveremos longe desse caos, desse mundo caído, tão pesado, cheio de amargura, cheio de sofrimento, estaremos lá, sim, ao lado dEle, mas como cantamos hoje, deixa o céu descer, seja feita a Tua vontade nos céus e na terra. Já podemos experimentar esse descanso aqui, hoje. Já podemos experimentar aspectos da vida eterna hoje. Não fique esperando só para o dia futuro, quando Jesus voltar. Hoje nós já podemos desfrutar, se deleitar nele. Ele oferece descanso lá, ele oferece descanso aqui. E ele diz no verso 29, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Aqueles judeus lá do tempo de Jesus Cristo, eles estavam sobrecarregados de leis. Leis e mais leis e mais leis, estavam cheios de fardos, de pesos nas costas, que nem mesmo eles conseguiam carregar. O judaísmo naquela época foi estabelecido no ensino dos sábios, que por verem que era impossível obedecer, agradar a Deus, por terem experimentado um exílio, por desobediência, eles agora sistematizam uma religião que surge, o judaísmo depois do exílio, e pensam, como podemos então obedecer a Deus? Já que todos os nossos antepassados não obedeceram, como nós podemos obedecer a Deus? Como nós de fato podemos guardar o mandamento do Senhor? Como agradar a Deus de verdade? E eles tiveram uma brilhante ideia, que na sua raiz é até legal, mas por fim atou vários fardos pesados sobre aquele povo. Eles criaram cercas em volta da lei. Cercas e mais cercas em volta da lei, para não pecar. E eu posso, talvez, exemplificar isso, que eles foram passando de geração em geração, de novo usando o meu filho, dizendo para ele, então é o seguinte, a lei de Deus é você não cair desse palco. Não caia daqui, essa é a lei de Deus. O mandamento é simples, não caia daqui de cima. E aí eu digo isso para ele, ele entende, mas fica ali bem pertinho. Às vezes ele cai até, e como que eu posso proteger meu filho? Como um sábio que sou, como posso proteger meu filho para que ele não desobedeça a lei? Já sei. Se a lei é não cair do palco, logo vou falar para ele que ele nem suba lá. Filho, para você a lei é nem suba as escadas. Não suba, porque aí você de maneira nenhuma vai cair de lá. Criei uma cerca em volta da lei, um adicional à lei. Mas eu observando ele ainda sobe às vezes, me desobedece, talvez ele ainda não caia mais, mas ele está tão perto, e eu acho que eu vou aumentar um pouquinho mais essa cerca. Filho, é o seguinte, você não pode mais passar nem dessa primeira fileira. Para você não cair de lá, então você não chega nem na frente da igreja. Criei mais uma cerca em volta da lei. Mas ele ainda está muito perto e eu quero protegê-lo. E eu chego ao absurdo de dizer, filho, você nem vai entrar na igreja mais. Para nos obedecer a Deus e cair de lá, de cima, você nem entra aqui mais. Pronto, para você a lei é essa. Foi isso, claro, guardando as devidas proporções, e exagerando aqui, que os sábios, os mestres da lei fizeram com o judaísmo. Criaram leis em volta das leis, para que aquele núcleo, aquele principal mandamento não fosse desobedecido. Fizeram isso para várias coisas, para o sábado, enfim, para a dieta, para várias coisas. Ataram fardos pesados.
sobre os ombros deles mesmos e de todo aquele povo. Eles não podiam fazer uma série de coisas para que não ferissem aquele principal mandamento. Fardos pesados que foram transmitidos de geração em geração. O povo buscava ser santo, aquele povo daquela época buscava ser santo através da obediência. Obediência exacerbada da lei, exagerada da lei. Buscavam ser humildes e mansos com suas ações, com fardos de autossuficiência. Se eu criar cercas, eu não preciso clamar a Deus por socorro, porque eu nem chego lá, naquele mandamento principal. E Jesus olha para isso e diz: vocês, sábios, cultos, que se julgam autossuficientes, que sabem exatamente o que deve ser feito para não pecar, tomem vocês o meu jugo, verso 29. Tomem vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Enquanto os sábios buscavam ser mansos e humildes através de suas ações, dessa obediência, dessa lei pesada, Jesus aponta para o coração e diz: só eu sou manso e humilde de coração. Aprendam de mim. Essas cercas, eu não estou dizendo que elas sejam ruins. Se você perceber, quando eu falei que eles tiveram uma ideia brilhante. De fato é inteligente. E eu tentei já fazer isso algumas vezes. Certa vez eu percebi, analisando o meu dia, que eu estava sendo consumido pelo Instagram. Consumido, eu já tinha limpado o meu Instagram, bloqueado várias pessoas, só segui páginas cristãs, estava bonito o meu Insta, estava legal. Mas, embora edificante, me consumia um tempão, mas muito tempo. Eu até olhei lá quanto tempo eu ficava por dia e tudo mais, e eu tive uma brilhante ideia: vou ser um fariseu. Vou criar uma lei em volta da lei, vou fazer o quê? Uma estratégia muito sábia. Vou deletar o aplicativo. Se o problema é esse, eu estou consumindo muito tempo ali, deleto o aplicativo. Não apaguei a conta, mas deletei, então não consigo mais acessar. Pronto, criei uma bela cerca de proteção. E agora, obviamente, o tempo que eu gastava com o Instagram, automaticamente agora eu gasto com comunhão com Deus. Certo? Errado. Erradíssimo. Eu demorei para perceber que depois que eu deletei o Insta, eu demorei para perceber que aquele mesmo tempo estava sendo gasto com outra infinidade de coisas fúteis. Eu descobri os shorts do YouTube, fiquei preso nele. Mas, enfim, eu demorei para perceber que eu estava sendo legalista. Eu criei cercas em volta daquilo, eu entendi que eu precisava dedicar mais tempo ao Senhor e que o Instagram estava me consumindo. Logo, eu tenho que criar uma cerca em volta dele e eu não vou mais acessá-lo e eu tomo conta disso, eu faço com a força do meu braço e vai dar certo. Comunhão zero com Deus. Não adicionou em nada, porque eu tentei fazer cercas e tentei fazer sem Cristo Jesus. Eu em nenhum momento disse: Jesus, me ajuda. E eu não estou dizendo que essas cercas sejam ruins. Não, de certa forma elas são boas. Sim, elas são boas, desde que sejam feitas reconhecendo que precisamos de Cristo Jesus. Senão, será em vão, totalmente em vão. Logo, logo estaremos em outra rede social, logo, logo estaremos fazendo outras coisas, logo, logo estaremos procurando outros palcos para cair. Se não pode entrar aqui, eu vou procurar outro. Esse texto me convida sempre a conhecer Jesus através desse humilde descanso nele. Não atando fardos pesados, não criando lei sobre a lei. Verso 28, novamente, ele diz: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso. Venham a mim. Jesus está dizendo para aquele povo, e dizendo para nós hoje: abandonem seus esforços legalistas. Abandonem seus esforços legalistas. Meus queridos, o mal que assola a igreja brasileira, não sei a do mundo, mas a brasileira, isso é muito evidente, é o legalismo. E nada difere daquele legalismo dos judeus da época de Jesus. Temos ainda hoje, e talvez aqui na igreja, muitas e muitas pessoas enganadas, laçadas pelo engano do mérito. Laçadas pelo engano do mérito. Eu consigo fazer sozinho.
vivendo dia após dia na igreja e longe de Jesus. Longe de Jesus. Como pode, dentro da igreja, longe de Jesus, pessoas que acham com seus próprios esforços que vão conseguir agradar a Deus, não vão. Não vão. Eu não consegui com o Instagram, ninguém vai conseguir sem Jesus. Pessoas se enganam e estão exaustas de tentar. E talvez você seja um desses, mesmo sem saber disso. Avalie como você tem chegado diante de Deus. É em plena e sublime dependência de Cristo. Dependência do Senhor Jesus. A caminhada com Ele é leve, é prazerosa, é suave. Em Cristo há pleno gozo, satisfação. A obediência não é mais um peso difícil de se carregar. A obediência é um desfrute da comunhão com Ele. Eu obedeço porque é bom agradar a Deus. E não sou eu que estou dizendo isso, é o próprio Jesus nesse texto que lemos. O nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo: vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Isso não é uma promessa, isso é uma afirmação, é uma verdade absoluta. Aquela madeira que se colocava em cima do boi, isso é o jugo. Sabe o boi que vai arando, puxando aquela madeira, arrastando a terra, né, criando aqueles vincos? Aquela madeira é o jugo. Jesus está dizendo que o jugo dele é suave. Se você lembrar, tentar trazer à mente, um jugo sempre são 2 bois que se amarram por esse jugo e vão puxando aquele arado. O jugo com Jesus é você ombro a ombro com Ele, caminhando. O fardo dele, o peso dele é leve. O peso de obedecer à lei, e sim, você ainda é demandada a obediência de mim, de você, mas é leve. Você não cai daqui do palco porque é obrigado a não fazer. Você não cai porque não cair glorifica a Deus. É um mandamento que eu posso, de alguma forma, me deleitar, desfrutar da comunhão com Ele. A vida cristã, meus irmãos, não é uma série de nãos. Não faça isso, não faça aquilo, não gaste tempo assim, não falte no culto. Obedecer a Deus é suave, é leve. Você tem prazer de não fazer aquilo, de não gastar tempo com aquilo, de vir aos cultos, de estar na presença do Senhor. Isso é bênção, é graça de Deus. E se você não tem desfrutado disso, se você não tem curtido conhecer a Deus, avalie sinceramente se você tem tentado fazer isso com suas próprias forças. Clame por Jesus, clame por socorro, reconheça a sua pequenez, reconheça que você é um pequenino, um nada diante de Deus. Dependa dele, descanse nele, venha a ele e repouse sua alma nele. Experimente já agora um descanso eterno, absoluto. Hernandes Dias Lopes, ele comenta esse texto assim: Jesus não convida ninguém para a religião. Ele não convida às obras, à caridade, à penitência, ao sacrifício. Não, ele não convida a isso. Ele convida: vinde a mim. Ele convida para uma relação pessoal com Ele. Ele convida para você e eu irmos para Ele. Ele convida porque Ele é a fonte, Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é o mediador, Ele é o Salvador, Ele é a vida eterna. Jesus Cristo satisfaz. Só Ele pode perdoar os seus pecados, só Ele pode te reconciliar com Deus Pai e só Ele pode guiá-lo para o céu. E diante disso, aí sim, você vai às obras, à caridade, à penitência, ao sacrifício. Esse é o convite. Esse é o convite para descansar em Jesus. Agora, por outro lado, Jesus não para aí. Ele não chama o seu povo para um descanso inerte. Se até aqui você está pensando em descanso como uma rede pendurada entre 2 coqueiros, lá nas Bahamas ou sei lá onde, se você está pensando em uma tarde de Netflix, se você está pensando em uma casa no campo com um churrasco, isso não é o descanso bíblico. Definitivamente não é. Não sei que descanso está na sua mente quando você lê essa palavra, mas não é sobre esse que Jesus está falando. Não é. Isso é tédio.
Isso é tédio. Isso não é descanso bíblico. Não é o descanso da alma que Jesus promete. Esse texto, ele está nos dizendo que a alma descansada aprende de Jesus. Aprende dele. Ele diz, de novo, verso 28, venham a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Verso 29, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Aprendam de mim. Como temos visto desde o contexto lá inicial dos judeus e tudo mais, aqueles mestres, aqueles sábios e cultos, uma geração que nega o Senhor, conhecedores da lei, Jesus fala para eles, em primeiro plano, para nós, indiretamente, ele fala para aquele povo que sabe exatamente o que é aprender. Ele diz, aprendam de mim. E a primeira vez que esse termo correlato aparece lá no Antigo Testamento, aprender, é lá em Deuteronômio, capítulo 4. E dali para frente vai aparecer várias e várias e várias vezes. Aprendam, aprendam, aprendam. Deuteronômio, o centro de toda a prática do povo judeu, o centro da lei, talvez o coração da Bíblia hebraica. É ali que está a primeira vez que aparece aprendam. E lembra, ele está falando para quem conhece a lei. E ele diz, aprendam de mim. Como que na mentalidade judaica está como que é o aprender? Será que é só lendo, ouvindo, assistindo? Fazendo um paralelo com os nossos dias, talvez, para entender um pouquinho de como era a mentalidade do aprendizado judaico. Ele está muito mais com aprender o movimento de uma bicicleta do que aprender o movimento das placas tectônicas. As placas tectônicas, a gente aprende teoricamente. A gente aprende em vários lugares, na escola, nos livros, talvez no YouTube, se você for curioso. Aprende que elas são grandes, gigantes placas de rocha semirrígida, bonito, que estão aí, por aí, na crosta terrestre, e se movimentam para lá e para cá, de vez em quando se chocam. Elas abrem fendas no fundo do mar, abrem dorsais que são cadeias, ou formam dorsais, cadeias de montanhas embaixo do mar, de vez em quando se chocam, geram terremotos. Esses são os movimentos da placa tectônica. Você aprende isso, a não ser que você vá se formar e ser um pesquisador muito específico, você nunca vai lá medir o movimento, aprender como é. Você ouviu e aprendeu e segue sua vida. Dificilmente você vai aprofundar mais do que isso no movimento das placas tectônicas. Você não vai mergulhar numa dorsal, colocar uma sonda. Para você, esse conhecimento das placas basta. Mas se eu fizesse a mesma coisa para você, falando de uma bicicleta, chegasse para você, olha, bicicleta é um meio de transporte. Normalmente feito de metal, tem duas rodas que se movimentam para lá e para cá. Tem um pedal ligado a uma corrente que gira a roda de trás e o movimento depende do equilíbrio e da força lá do ciclista. Com essa afirmação, você conseguiria entender de fato o movimento da bicicleta? Só com isso? Não, você talvez visse, mas falta alguma coisa. Para aprender o movimento da bicicleta mesmo, de verdade, você precisa de alguns arranhões. Precisa cair algumas vezes, vai dar boas risadas, vai tremer bastante ali na primeira vez. Aí, será que vai dar? É difícil aprender sobre o movimento da bicicleta. Não é uma coisa tão teórica assim. É muito mais prático, mais vivencial. Esse é o tipo de aprendizado judaico. Um aprendizado vivencial. E é disso que Jesus está falando. Não é só de conhecer a lei, mas de conhecer, como a bicicleta é, e andar nela. De pegar a lei e praticar, isso é aprender na mentalidade hebraica. Isso é aprender. E ele diz, na mesma medida que diz, vinde a mim, ele diz, aprendam de mim. Dizer isso para um judeu daquela época, é quase que ele dizendo, ele não está dizendo, aprendam comigo, aprendam me observando, ele está dizendo, aprenda de mim. Na mentalidade hebraica, eu só aprendo na lei. Jesus está quase que reclamando para si, eu sou a Torá, eu sou a lei encarnada. Aprenda de mim. Aprenda de mim. Percebe que ele não diz, venha a mim, que não vai ter mais jugo. Não vai ter mais fardo nenhum. É tranquilo. Vem para mim, deita numa rede
e eu te levo para o céu. Não. Ele diz, venha a mim e ate o jugo, como um boi que vai arar. Ate o jugo, venha trabalhar comigo do meu lado. Ate o jugo, assim lei, assim obediência. E a obediência está intimamente relacionada com a vida cristã. Preste atenção nisso. O descanso não significa estar livre de qualquer necessidade de santificação. Se você pensa a vida cristã assim, Deus me salvou, Jesus Cristo veio, morreu por mim, agora estou pleno. Vou viver por aí tranquilo, sem fazer mais nada. Vou viver minha vida. Isso não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele diz, ate o jugo comigo, coloque o fardo nas costas, mas esse é suave. Esse é leve. O descanso em Jesus não significa viver livre da necessidade de santificação. Definitivamente não é. Ele diz que é dele que vem um jugo suave. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois o meu jugo é suave, meu fardo é leve. O jugo da lei de Cristo é suave, ele é ajustado para nós. Jesus nos capacita a obedecer. Jesus nos capacita a fazer a vontade dele, a caminhar com ele, a viver com ele. Deixa de ser algo pesado, deixa de ser algo penoso. Ele nos livra do peso do pecado. Ele nos livra do peso da lei pela lei. Ele nos livra do peso de uma obediência impossível. Ele nos livra do peso de uma obediência por simplesmente obedecer. Ele diz, aprendam de mim e eu os ensinarei. Aprendam de mim, eu os ensinarei a aprender. De forma prática, vivencial, eu os ensinarei a andar de bicicleta. Que com o passar do tempo, depois de várias tentativas, fica legal, gostoso. Você sente o vento no rosto. Se você aprendeu mesmo, você até solta as mãos e vai. Essa é a caminhada com Jesus. No começo é difícil, mas você clamando por socorro, Ele vai te ensinar de forma prática, vivencial. Aquelas mãos trêmulas vão deixar de existir. Os arranhões vão ficar só na lembrança. Você vai ter segurança e deleite. Vai desfrutar, curtir o passeio. Obedecer a Jesus é ter comunhão com Ele. Comunhão verdadeira. E só é possível fazer isso clamando, Jesus, eis aqui um pequenino que não sabe nada. Embora conheça alguma coisa de Bíblia, esteja aqui presente nos cultos, eu preciso da intervenção do Senhor. Eu quero conhecer ao Pai, mas eu sei que o único caminho é através do Senhor. Me ajuda, é só através do Senhor. O Senhor é o Deus supremo em minha vida. Obedecer a Deus é ter comunhão com Ele. E isso só é possível através de Jesus. É curtir o passeio aqui na terra. Curtir o passeio aqui na terra. Enquanto a gente caminha para uma eternidade com Ele. Uma eternidade de obediência plena. Eternidade de desfrute, de deleite. Mas que é possível desfrutar já aqui. Enquanto eu chamo a equipe de louvor, eu quero te relembrar que esse texto nos faz um convite para conhecermos verdadeiramente, aprendermos de Jesus de forma humilde, nos colocando diante dele e descansando nele. Como você tem se achegado a Deus? Com características de um sábio, que busca conhecimento teórico, que quer argumentos para um debate, que quer responder perguntas N, Adão tinha umbigo? Coisas que você vem a Jesus para aprender coisas teóricas banais, ou você vem a Jesus para aprender a caminhar, aprender a andar nessa vida com deleite, com desfrute? Você vem a Jesus com autossuficiência, dizendo, Jesus, eu sei o que eu devo fazer. Ou você vem diante de Cristo, clamando por socorro? Como você tem se achegado? É como um pequenino, completamente humilde e quebrantado, reconhecendo que Ele é a fonte de toda a vida? Como você tem obedecido os mandamentos? Se é que tem obedecido os mandamentos?
Como você tem vivido com um fardo nas costas, tentando se livrar, e tem sido pesado demais a maioria do tempo. É penoso se manter fiel à sua esposa. É penoso estar aqui na igreja todo domingo. É penoso honrar o seu pai, sua mãe. É difícil ser honesto no trabalho. Está sendo pesado, clame a Jesus Cristo, peça socorro. O jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Curta a obediência, viva louvando a Deus por poder ser fiel à sua esposa, por poder ser honesto no trabalho, por saber que tudo vem dele, tudo depende dele, por saber que você pode honrar seu pai e sua mãe. Isso não vai doer. Tem sido penoso para você? Busque deleite e descanso em Cristo Jesus. Nele há satisfação na comunhão. Nele há satisfação na obediência. Nele há descanso para as nossas almas. Descanso. O pecado pesa, o inimigo escraviza, o mundo engana, mas Jesus traz descanso. Jesus liberta, Jesus ajuda na caminhada. Talvez isso não seja nada novo para você. Você já está na igreja há um bom tempo, já sabe de tudo isso. Mas será que você tem de fato descansado em Jesus da maneira certa? Não um descanso inerte, parado. Não um descanso que não gera frutos. Será que você tem certeza da sua salvação e está tão descansado nela que nada muda? Jesus não nos chama para viver assim. Ele nos chama para atar jugo com Ele, lado a lado, caminhar com Ele. Colocar o fardo nas costas, sabendo que Ele vai estar atrás, segurando todo o peso. Levar esse fardo até a eternidade, carregar a cruz. Sabendo que Ele já fez todo o necessário para a nossa salvação. Você está cansado que não está buscando mais aprendizado, não está buscando mais avanço em santidade? Clame a Jesus. Aproveite essa noite para reconhecer que Ele está te chamando a conhecer a Deus verdadeiramente, através desse humilde descanso nele. Tome esse tempo para orar. O altar está aberto, pessoas querem orar com você, se você estiver disposto. Mas clame ao Senhor. Clame ao Senhor para que Ele traga leveza à sua caminhada, para que você possa sorrir enquanto obedece, para que você possa se deleitar nele, viver em graça, mas viver em santidade, plena santidade, louvando a Ele em tudo. Clame a Ele por socorro. Seja um pequenino diante dEle nesse momento.